Olá pessoal, hoje vamos falar na nossa disciplina um pouco sobre externalidades. Externalidades nada mais é do que uma ação, do processo de produção ou do consumo que gera efeitos sobre terceiros, ou seja, através das externalidades a produção ou o consumo pode gerar efeitos positivos ou negativos sobre aqueles que não estão diretamente envolvidos no ato de produzir ou no ato de consumir bens e serviços. Então, essa primeira parte vai abordar conceitos e principalmente formas de corrigir falhas de mercado. Bom, como a gente sabe, as externalidades elas podem ser negativas ou positivas. As negativas quando algum indivíduo ou empresa impõe custos a outro indivíduo ou outra empresa. Um exemplo, uma empresa que produza resíduos e jogue joga esses resíduos no rio. E esse rio é explorado por uma empresa de pesca. Ou seja, o processo de produção da primeira empresa vai gerar efeitos negativos sobre a produção da segunda empresa. Podemos também falar do cigarro. Quando uma pessoa consome cigarro, ela está internalizando malefícios, mas ao mesmo tempo está externalizando esses malefícios para as pessoas que estão próximas a elas. Por fim, as externalidades positivas é quando as ações de algum indivíduo ou empresa geram benefícios para outro indivíduo ou empresa. Um indivíduo que tome uma vacina contra uma determinada gripe, além de se beneficiar por estar mais protegido da contaminação, de contrair o vírus, ao mesmo tempo ele evita o contágio, evita a circulação maior do vírus. Consequentemente, ele gera uma externalidade positiva. Uma empresa que atua, por exemplo, na área de reflorestamento, gera benefícios, tanto para a sociedade quanto para outros setores produtivos da economia que podem, por exemplo, intensificar a atividade de moveleira, atividade de fabricação de móveis. Bom, toda externalidade negativa, principalmente no processo de produção, gera um custo, é o chamado custo externo. Por exemplo, uma usina de aço despeja efluentes em um rio. A quantidade de efluentes gerados pela usina pode ser reduzida através da diminuição do nível de produção de aço, ou através da limitação, ou da imposição de impostos que vai determinar um nível de efluentes gerados pela usina. O custo externo é chamado de custo externo marginal. É o custo externo adicional que é imposto aos pescadores que trabalham no rio para cada nível de produção de aço. E o custo social marginal é igual ao custo marginal mais o custo marginal externo. Então vejamos qual é a situação. Nós temos a seguinte situação. Duas empresas. Uma empresa produz um produto que gera externalidades negativas, gera resíduos que irá poluir o rio. A outra empresa, que é uma empresa de pesca ou uma associação de pescadores que trabalha no rio, vai sofrer com essas externalidades negativas, porque provavelmente o rio mais poluído irá produzir menos peixes. Então, custo externo marginal é o custo imposto aos pescadores, ou seja, além do custo que a empresa tem, a empresa vai impor um custo externo, que não é a ela, é aqueles que de certa forma também precisam do rio. E o custo social marginal é igual ao custo marginal mais o custo marginal externo. Então, o custo da sociedade é o custo de produzir o bem da empresa, mais o custo gerado pelas externalidades negativas deste processo de produção. Vejamos aqui os gráficos. E nós temos a seguinte situação. Custo externo. Na presença de externalidades negativas,
Né? O custo social marginal é maior que o custo marginal. Claro, se eu tenho externalidades negativas, o processo de produção, além de gerar um custo marginal inerente a qualquer processo de produção, gera também externalidades. E essa externalidade é o custo marginal externo. Então, o custo social é maior que o custo marginal. Ou seja, o que a sociedade vai incorrer, o custo que a sociedade vai incorrer é maior que o custo decorrente apenas do processo de produção. E essa diferença é o custo marginal externo. Né? A sociedade, além de pagar o custo marginal do processo de produção da firma, vai sofrer com o custo marginal gerado pelas externalidades. A soma desses dois vai dar o custo marginal social. Se vocês olharem ali o primeiro gráfico, tem duas curvas. Tem o custo marginal, que é da empresa, e o custo marginal social. O custo marginal social está acima do custo marginal. Por quê? Porque o processo de produção gera externalidades. Essa externalidade é vista naquela linha um pouquinho mais abaixo, em laranja, nesse mesmo gráfico, né? Que mostra que quanto maior a produção da empresa, maiores são os resíduos gerados e, consequentemente, maior é o custo marginal externo. Uma linha reta ali. O que acontece, então? Se não tivesse externalidades, o processo de produção, né, ou melhor dizendo, o mercado determinaria um nível ótimo de produção em Q1, né, a um preço P1. Porém, como esse processo gera externalidades, o mercado determina que o nível ótimo de produção é menor do que o desejado pela empresa, aquele que maximiza o lucro da empresa. Não é em Q1, e sim em Q estrela a um mesmo preço. Ok? Bom, então o que nós teríamos? Nós teríamos necessariamente uma situação em que, ao se impor o custo marginal externo, né, a quantidade de produção seria menor. E ao diminuir a quantidade de produção, vamos ver agora o segundo gráfico, ao diminuir a quantidade de produção de Q1 para Q estrela, o mercado vai alterar a sua relação entre oferta e demanda. Vai diminuir a oferta daquele bem ou daquele serviço e a demanda se mantém inalterada. Quando tu tem esse desequilíbrio entre oferta e demanda, o novo equilíbrio de mercado vai se dar a um preço mais alto, não mais a P1 e sim a P asterisco. Ali vocês veem ainda o custo social agregado da externalidade negativa. Tá? O que a sociedade perde em um processo de produção que gera externalidades externo é determinado pelas externalidades negativas. Né? Por quê? Porque incentiva a permanência na indústria de um número excessivo de empresas, criando excesso de produção no longo prazo. Né? Então, esse custo externo, ele somado ao custo da empresa, vai dar o custo social de produção. As externalidades também podem resultar em excessivo baixo de produção, como por exemplo da reforma de uma casa e suas implicações paisagísticas. Aqui é o outro lado da questão. Vejamos. Na presença de externalidades positivas, o que nós temos? Nós temos uma situação contrária. Ao produzir, a empresa vai determinar um nível de produção que maximize o seu lucro. Entretanto, muitas vezes o processo de produção gera externalidades positivas. Eu falei do reflorestamento, estou falando aqui de atividades, por exemplo, como apicultura, atividades paisagísticas, coleta de resíduos, né, alumínio, reciclagem de metais, né? Tudo isso gera externalidades negativas. Só que a empresa, ela olha sobre a ótica dela. Qual é a ótica da empresa? A empresa quer maximizar lucro. Então ela vai produzir até o nível ótimo de produção individual da empresa. Entretanto, como essa produção gera externalidades positivas,
o que vai ocorrer? Os benefícios externos são maiores do que o benefício marginal da empresa. E a empresa vai determinar um nível de produção, mas a sociedade vai querer esse nível mais alguma coisa. Tá? Então, na presença de externalidades positivas, os benefícios da reforma para os vizinhos, nesse caso, o benefício social marginal é maior do que o benefício marginal da empresa. Tá? Um proprietário interessado apenas no seu próprio bem-estar produziria apenas Q1, que é o ponto ótimo para a empresa. Porém, a sociedade desejaria que ele produzisse em Q asterisco. Né? A produção seria maior, né? O preço mais elevado, P1 desestimula novos reparos. Então, a questão é essa, né? A sociedade quer um nível de produção, Q asterisco, e a empresa maximiza o seu lucro em Q1. Diferentemente da situação anterior, né, onde tem que impor impostos, limites de produção, aqui, né, a sociedade, através de políticas públicas como a política de subsídios, poderia estimular o processo de produção e aumentar o nível de produção da empresa. Então, aí tem um exemplo aqui, né? As atividades, pesquisa e desenvolvimento são desestimuladas por externalidades positivas? É uma questão. A gente pode até discutir essa questão, fica o debate e aguardo respostas de vocês para a gente aprofundar essa questão. Aqui, formas de corrigir falhas de mercado, né? A gente sabe que a poluição causa uma falha de mercado, né? Nós temos várias formas, né? O Estado pode simplesmente estabelecer um limite de produção, né? Estabelecer um limite máximo de produção, pode, por exemplo, impor impostos, né? De forma que a empresa reduza o nível de produto, porque se produzir demasiadamente, a um nível demasiadamente elevado, os impostos irão recair sobre os custos e isso implicará uma redução do lucro, até mesmo prejuízo para empresas. Então nós vamos ter aqui um nível eficiente de produção, não exatamente a um nível zero, né? Mas um nível ótimo. Esse nível não é aquilo que a empresa deseja, não é aquilo que a empresa espera produzir, mas também não é a situação de que alguns indivíduos acreditam, que é uma situação de zero poluição, de zero emissão de poluentes. Existe um nível ótimo de poluição, um nível eficiente de emissões, em que a empresa irá perdendo um pouco, evidentemente, porque não estará produzindo naquilo que ela deseja, no seu nível desejado, do ponto de vista financeiro, e a sociedade estará perdendo um pouco, né? Porque a situação ideal seria nível zero de emissões. Entretanto, esse não é o ponto ótimo, né? Porque ao não produzir, a sociedade também não gera riqueza. Bom, agradeço a atenção de vocês, né? Essa é uma pequena introdução sobre o conceito de externalidade. Nas próximas aulas, nos próximos vídeos, aprofundaremos esses conceitos. Uma boa aula para vocês.